as propagandas que ele dirigiu. Então, assim, eu realmente falei sobre tudo que ele fez. Então, assim, fica mais fácil eu dizer o que não é brilhante do Scorsese. E, para mim, não é brilhante do Scorsese Hugo e Gangue de Nova York. E Gangue de Nova York eu ainda gosto bastante, mas eu não acho que é brilhante. Tirando Hugo e Gangue de Nova York, todo o resto da carreira do Scorsese é de muito, muito, muito bom para fantástico, brilhante. Então, assim, tudo que o Scorsese fez, menos Hugo e Gangue de Nova York. Bianca fez uma pergunta para o Pablo. Pablo, tem algum movimento ou estilo de cinema que você acha que deveria desaparecer ou ser reformulado? Não, eu acho que tem tudo sempre tem bons exemplos, maus exemplos. Eu acho que descartar um gênero inteiro, uma corrente, um movimento inteiro, é algo que eu jamais faria, porque eu tenho certeza que alguma coisa brilhante iria embora ali no meio. Perfeito. Isaac, só tem uma do Fênix que ele fez uma pergunta para descontrair. Pablo, você ainda acha asqueroso Rob Schneider é o pior ator da história? Não sei se é o pior ator da história, mas que ele é cada vez mais asqueroso, sem dúvida. Eu detestava o Rob Schneider antes deles começar a dizer que ele era anti-vacina, que ele era pró-Donald Trump, antes disso. Então, assim, eu posso dizer que eu já identifiquei no Rob Schneider, desde cedo, que aquela pessoa era uma pessoa... tantos filmes, e depois ele provou que também é um ser humano absolutamente repugnante. Então, ele não é podre só como comediante, entre aspas, porque, enfim, não sei que comédia que ele faz, mas como ser humano também. Bom, Pablo, Pablo, você costuma ir ao cinema sozinho? É o Ju Fontes. Gostaria de saber qual é a sua frequência no cinema em relação a quando é lazer ou é quando é trabalho? Bom, pelo menos, por exemplo, só de festival, isso significa, só juntando, por exemplo, festival, eu devo ver pelo menos uns 80, 90 filmes por ano no cinema, no mínimo. Isso é em festival. Fora isso, eu costumo ir ao cinema, não vou tanto quanto eu ia no passado, até como eu falei, em Belo Horizonte está acontecendo uma falta de opções que é impressionante, e muitas vezes quando o filme entra, são filmes que eu já vi no festival, mas mesmo assim eu vou rever, por exemplo, Agente Secreto, eu vi 2 vezes em Cannes, e quando o filme entrou em cartaz eu fui assistir de novo. Esse final de semana, por exemplo, eu fui ver com os meus filhos, eu fui com o Luke e com a Nina, a gente foi ver o Socorro, do Sam Raimi, que eu nem curti muito, mas enfim, só de estar com meus filhos no cinema, para mim já foi uma coisa deliciosa, eu sempre gosto muito. Então e vou sozinho, às vezes eu vou também. Eu não tenho problema de ir sozinho no cinema, não. Perfeito. Ô, Pablo, Isaac, não, só uma curiosidade que não vou esquecer. Ô, Pablo, eu fico pensando assim, ser crítico é uma coisa meio maluca, assim. Por exemplo, você vai assistir um filme e, assim, pelo fato de entender de cinema, não fica aquela coisa meio, tipo, paranoica, assim, esse take é igual aquele outro cineasta que usou e, sabe, tipo, você fica autoavaliando o filme o tempo todo? Não sei. Fica, mas é automático, você não presta atenção, você não nota que está fazendo isso, não é uma coisa consciente. Eu acho que fica muito mais rico. É uma pergunta, eu acho super pertinente essa. É uma pergunta que eu entendo essa curiosidade. Assim, você não consegue curtir. Você consegue curtir cinema ou você fica o tempo todo, né, avaliando o filme? Você fica avaliando o filme o tempo todo, mas é uma segunda natureza. Você não percebe. Quer dizer, eu percebo que quando eu vou escrever sobre filme, eu estou vendo um filme, eu anoto, eu vou anotando durante o filme. Mas é isso, assim, por exemplo, esse plano, isso aqui é uma referência ao filme tal. Isso aqui, pô, não, esse diálogo, não sei o que, pô, olha essa luz, olha esse movimento de câmera, que corte brilhante. Você vai fazendo isso, mas é isso, é automático. Você não sai do filme quando você está fazendo isso. Eu digo que quando você entende, quando você estuda linguagem cinematográfica, história do cinema, quando você assiste a um filme como um crítico, por exemplo,
você não deixa de ter as respostas emocionais. Eu choro pra caramba com o filme. Pra caramba. Aliás, meus filhos me acham mó chorão. Uma comédia eu vou rir, eu vou rir de gargalhar. Se é um terror que é um terror bem construído, eu vou ficar com medo. Ao mesmo tempo que eu estou apreciando o filme no sentido, no modo visceral, eu também aprecio o filme de um modo, digamos assim, racional, intelectual. Então, é o contrário. Em vez de gostar, de apreciar menos a experiência, eu acredito que eu aprecio muito mais, porque eu estou apreciando o filme em níveis diferentes ao mesmo tempo, sabe? De formas diferentes, como visceralmente e como intelectualmente. Eu acho uma delícia. Top. Alessandro, Pablo, fiz seu curso presencial em Curitiba em 2016 ou 2017. O dia que você voltar com o seu curso presencial em Curitiba, eu vou de novo, mesmo para ver o mesmo conteúdo já visto. Obrigado, querido. Obrigado. Esse ano, uma das decisões que eu tomei esse ano foi que eu vou voltar com o curso presencial. Eu vou voltar a viajar com o curso. Né? Entre 2009 e 2019, 2009, eu fui em todas as regiões do país. Eu fui de Manaus a Porto Alegre, eu fui em todas as regiões. Eu fiz questão de fazer o curso em lugares que normalmente cursos não são feitos. Existe sempre essa predileção pelo Sudeste, São Paulo e Rio principalmente, e raramente esses cursos chegavam em outros lugares. E eu fiz questão de de levar esses cursos, porque eu curto. Era uma oportunidade também para eu conhecer pessoas de lugares diferentes, culturas diferentes, enfim. E foram 10 anos maravilhosos. Eu parei de viajar com curso na época da pandemia e comecei a fazer curso online. Adoro fazer online também, porque as pessoas que participam, tanto dos cursos que eu faço online, quanto do Cineclube toda segunda-feira, a gente interage e eu acho uma delícia. Eu tenho um carinho imenso para essas pessoas, assim, já reconheço os nomes associo os sentimentos dessas pessoas. Mas eu também sinto falta da coisa presencial, de estar falando alguma coisa, mostrando um trecho de filme e ver os olhos da pessoa ali brilhando na sala. Sinto muita falta disso. Financeiramente, não é tão interessante, porque fazer um curso online, os seus gastos são bem menores, né? Você paga, por exemplo, eu tenho que pagar o Zoom, né? Para você ter um número maior de participantes, você tem que pagar o Zoom e para ter o arquivo depois, mas quando você vai fazer presencial, você tem que comprar passagem, tem que comprar hotel, tem que alugar o auditório, e tudo isso é bem caro. Então, financeiramente, não é tão interessante fazer curso presencial. Mas eu estou chegando à conclusão que, emocionalmente, psicologicamente, é um bom investimento. Para mim, para minha saúde mental. Então, é algo que eu vou voltar a fazer esse ano, é viajar com esses cursos. E Curitiba é uma cidade que eu acho, eu tenho um carinho. Nossa, eu acho que Curitiba é uma cidade maravilhosa. Os alunos que eu já tive em Curitiba são alunos que eu carrego no coração. Aliás, em todo lugar, é engraçado isso, e quem fez cursos comigo sabe disso. Assim, muitas pessoas fizeram curso várias vezes, o mesmo curso várias vezes. Eu aprendo o nome de todos os alunos, eu lembro do rosto do aluno, depois da cara do aluno, bato papo, sabe, desenvolvo uma relação pessoal com boa parte dos alunos, e eu sinto falta disso. Eu vou voltar a fazer isso em 2026, e Curitiba é um lugar que sempre, para mim, eu vou considerar como um lugar que eu tenho que voltar.